Tudo certo. Pessoal, vamos lá? Todos aí, postos? Eu vou passar, a gente vai assistir um vídeo. Vou esperar o pessoal aquietar aí pra gente. Aqui está claro, mas vamos ver se vocês puderem chegar mais perto para entender. Esse vídeo aí eu acho que é um vídeo que vai ficar bem marcado para vocês. Esse vídeo, ele é um vídeo da Missão Novas Tribos. E aí, qual é o objetivo de assistir esse vídeo, né? Ainda falando sobre a questão de cultura, e ainda falando sobre o diagrama da cebola, e na questão da cosmovisão, quando nós entendemos a realidade do povo, como eles pensam, como eles agem, o dia a dia das crenças, como ele crê, como é que ele... quando eu sei que ele está com raiva de você, quando ele não está, quando que é verdadeiro, aquilo que é real, você chegou nesse nível de cosmovisão, em que leva-se um tempo, tem que ter persistência para se chegar. Quanto mais próximo a gente chega no centro da cebola, nós conseguimos melhorar a forma de comunicar aquilo que a gente quer comunicar, né? Tem um artigo aqui, um outro artigo nosso aqui, que é o 56, que o título é sobre contextualização entre os indígenas. Tá? Então nós vamos fazer um pouco diferente. Esse artigo foi escrito por Silas de Lima, ele trabalhou com índios. Então a gente vai trabalhar essa questão da contextualização, tem algumas observações aqui no artigo que a gente pode trabalhar depois, mas através desse filminho, a gente vai ter uma ideia do que é. Esse filme aqui, para mim, ele é um filme maravilhoso. Ele é um filme que diz pra gente a essência do projeto missionário, como vale a pena entender o povo, como vale a pena ficar no meio das pessoas, pegar as observações, e aí você vê as conversões começando a acontecer. As pessoas começam a entender que o Jesus que você está pregando é um Jesus bem próximo dele. Não é um Jesus, nem um Jesus brasileiro, mas também não é nem um Jesus avatar. Porque às vezes a gente quer contextualizar o Evangelho, a gente erra e gera o que a gente chama de sincretismo. Você apresenta um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Uma vez que você errou esse caminho, para voltar atrás, você criou uma seita. Então, quando nós vamos apresentar o Evangelho, né, o que vocês entendem quando eu falo contextualizar o Evangelho? Quando a gente fala contextualização? Fazer ficar mais fácil, para as pessoas entenderem. Ficar mais fácil, mais acessível. Hermeneuticamente é aplicar, saber como aplicar um princípio. Saber como aplicar o princípio, os princípios. Isso. Levá-lo para mais perto da cultura dos povos. Levar um Jesus mais perto, mais entendível, né? Isso. E aí, isso é muito bonito falar na sala de aula. Na prática, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre isso, né? Nesse artigo, ele fala uma coisa interessante, ó, na página 411, no finalzinho da página 411, ele diz assim: pré-requisitos para contextualização. Olha o que ele fala que interessante, ó, página 411. Lá embaixo, lá no finalzinho. Todos acharam? Primeiro, desenvolver relacionamentos profundos e manter atitude humilde para com o povo. Ter atitude humilde significa que as pessoas elas vão gostar de você, elas vão passar informações para você e você vai começar a entender o povo com mais facilidade, com essa atitude de humildade, né? Então, e outra coisa, relacionamento profundo. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós brasileiros temos cometido erros no campo missionário. O principal erro nosso, nós criamos a nossa zona de conforto. A língua é difícil. Estou com saudade do Brasil. Conheço várias pessoas em que o fuso horário daqui para a China é 11 horas. Ou seja, quando é dia aqui é noite lá e vice-versa.
pessoas que esperam chegar à noite lá para ligar o Skype, para ficar falando aqui com as pessoas. Pessoas que usam programas de computador para acionar os canais de televisão no Brasil. Então, ele está lá, só que está difícil aprender. A saudade bateu. Não tem um mentor, que eu falei para vocês. Não tem alguém que pastoreia lá. Gente, é batata. Você vai fazer isso. Porque bate a saudade. Aí você fica numa. Aí você sabe que todo dia à noite, eu vou ligar meu computador, tal, vou ser no Brasil, vou falar com meus amigos. Você fica sabendo dos problemas da igreja. Você fica sabendo dos detalhes das coisas. Só que você está num outro mundo. Você já está em outro país. Você saiu daqui e continua aqui. Isso tem acontecido porque com o avanço da tecnologia, a gente abusa dela. Então é muito importante, quando você vai nessa etapa de você ter esse relacionamento profundo, é muito importante a gente entender que talvez no domingo eu possa fazer isso. Fim de semana, eu me canso de falar com o meu país, com os meus amigos, com a igreja, mas durante a semana, então, a disciplina é muito importante, né? Outra coisa, você não está lá para ficar relacionando com um brasileiro. É bom ter comunhão, mas, gente, desculpa, eu tenho que ser sincero com vocês, aqui o assunto é prático, né? É da prática. Gente, dá um pepino, o brasileiro dá problema ficar muito tempo junto lá fora. A gente é treinado, chamado por Deus, temos que tomar cuidado, tomar cuidado com as nossas atitudes, sermos curados, a gente também entender a realidade das pessoas que trabalham no nosso time, tudo isso é importante. Só que, se você ficar perdendo tempo, quando eu falo ficar junto, se é para trabalhar em equipe é uma coisa, mas vamos assistir The Voice TV junto, vamos assistir não sei o que junto, daqui a pouco você tem mais horas com um brasileiro do que com o povo a qual você está querendo alcançar. Aí você está perdendo tempo. Não estou falando de ficar chato, não quero falar problema, não é assim. Mas esse tempero, você está ali para trabalhar com os irmãos do Líbano, então você gaste o tempo com os libaneses. Entendeu? Tem hora, gente, que a cultura é diferente. Tem hora que você quer ser você, tem hora que você quer, sabe, você quer contar uma piada engraçada, aí que você chama seus amigos de vez em quando brasileiro, marca um dia para almoçar junto, aí sim, rir, passar tarde junto, isso é legal. É bom, até alivia, eu também cansado, um começa a rir do outro, que aprende a falar uma palavra errada, aí usou a palavra, aí todo mundo começa a contar os erros que cometem, aí isso é legal, gostoso, mas cuidado, não fazer disso, gastar o maior tempo seu com isso, entendeu? É muito importante ter um momento de relaxamento, sabe? Esses momentos são muito importantes. Praticar um esporte, ou assistir um filme, aquilo que desestressa você. Sabe? Isso é muito importante no campo, porque a gente fica estressado. A língua demora para chegar, a cultura também não sei o quê. A gente tem um monte de coisa que começa a ficar neurótico. Tanto que é bom relaxar também. É bom juntar com os amigos. Sabe? Vamos estar juntos, vamos fazer nada juntos. Às vezes é bom. Vamos lá em casa lá para a gente conversar, isso é bom. Relaxar. Então, isso é parte do processo também de eliminar estresse. Porque todos esses elementos para você chegar nessa cultura da cosmovisão, há um desgaste muito grande. Há uma exigência muito grande sua. Você tem que aprender língua, cultura, observações, né? E tem hora que isso cansa também. Então tem hora que você tem que dar uma aliviada, né? Você tem que ver o que você gosta de fazer. Nesse momento de descanso, fazer o que você gosta. Você gosta de assistir um filme na internet? Então você pega lá, você programa. No fim de semana eu vou relaxar, vou assistir um filminho. Uma relaxada. Ou vou ligar, faz bem ligar para a minha família, eu vou gastar um tempo com meus amigos batendo papo. A gente precisa ter esse tempo de extravasar. Senão o negócio fica muito pesado também, sabe? Primeiro ponto, então. Desenvolver relacionamentos profundos e manter a atitude humilde, tá? Segundo ponto. Atingir um nível proficiente de conhecimento da cultura e da língua do povo. Tá? Nós estamos falando sobre isso aqui. Língua e cultura, tá? Como que a gente atinge esse nível aqui? Estando no meio do povo.
perguntando tudo para o povo, anotando tudo, tendo uma amizade sincera. As pessoas vão dizer para você o que é certo e o que não é. Posso fazer isso? Se eu fizer isso aqui, é legal? Como é que é na cultura de vocês quando a gente faz isso? O pessoal gosta? Como é que eu sento? A gente senta, cruza a perna? Não cruza a perna? Sabe? Eu posso falar, esses assuntos eu posso falar em público? Ou eu posso falar só individualmente? Então você vai entrando na cultura paulatinamente, né? E outro item, manejar bem a palavra da verdade com o entendimento da mensagem global do reino de Deus, além do Evangelho de Cristo. O que significa isso? Significa que a importância que nós temos de entender como aplicar de maneira correta a palavra de Deus e de forma que tenha um mínimo de ruído, né? Outro, dispor-se a realizar um pré-evangelismo bem consistente. O que ele chama de pré-evangelismo aqui é você, antes de pregar o evangelho, conhecer, estudar a cultura, estudar o meio, estudar as palavras, a maneira que você vai contar a história, aquilo que a gente falou, tá? E aí, logo depois tem uma palavra escrita assim, como contextualizar, ainda na página 412. E ele fala de 3 coisas. 1, 2 e 3 na outra página. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: existe um extremo de você não contextualizar. O que acontece? Olha lá, um extremo é não ter de contextualização. É o confronto cultural fazendo tábula rasa da cultura pela imposição do evangelho. A tendência é ao legalismo ou ao sincretismo dissimulado. O que significa isso? Esse item número 1. Significa que quando você não contextualiza o evangelho, quando você não trabalha o evangelho para que ele seja entendido na outra cultura, você vai ter grande chance de apresentar algo que não é Jesus. Que não vai ser um Jesus que vai chamar a atenção dele, ou um Jesus diferente. Porque você observou a cultura tão superficialmente que você não chegou a adentrar mesmo na cosmovisão. Então, quando você não contextualiza, você comete erro. Você está apresentando um Jesus diferente do que apresentar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos falar do islamismo. Vamos falar de Deus. Tá bom? Como que eu falo de Deus para o muçulmano? Se o objetivo é falar sobre... Eu posso falar para o muçulmano sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre anjos, sobre salvação, sobre graça, sobre justificação, sobre sacrifício, sobre pecado. Tem vários assuntos, né? Obras. Um monte de assuntos que eu vou ter que entrar com ele para falar. Mas talvez o primeiro é saber sobre Deus. Então agora eu tenho que entrar na cosmovisão do povo que eu vou trabalhar, porque eu preciso falar sobre Deus. Então fala para mim, o que vocês entendem? Que maneira que nós podíamos preparar a nossa maneira de falar para o muçulmano sobre Deus? Começa a falar de Abraão. Através de fatos históricos, pegar Jesus que está no Corão. Pegar Jesus que está no Corão. O que mais? Fazer uma vinculação com Allah. Fazer uma vinculação com Allah? Poderia? Vamos ver, o que mais? Fala dos profetas que anunciaram a vinda de Cristo. Fala dos profetas que anunciaram a vinda de Cristo. Talvez a primeira coisa que a gente precisa fazer, entender, eu acho que antes de a gente querer fazer qualquer coisa, a gente precisa entender quem eles pensam, que eles pensam de Allah, né? Então talvez a gente tenha que começar aqui, né? Começar a entender, esgotar esse assunto, para a gente, antes de querer falar do quem é Deus, entender o que eles pensam de Deus. E tem cultura, gente, que Deus é uma pessoa, a divindade é uma pessoa. Existem culturas que é uma energia, que é um vento, que é não sei o quê. Muda toda a estratégia, né? Então, quem é Allah no islamismo? A primeira coisa que eu tenho que aprender, estou usando o islamismo como exemplo, mas se fosse em outra religião, ia ser
Mas a primeira coisa que eu preciso é entender quem é Allah. Ou seja, eu preciso fazer o primeiro item que a gente leu aqui, atingir um nível, acho que foi o primeiro, deixa eu ver aqui. É o segundo, né? Atingir um nível de proficiência de conhecimento da cultura e da língua do povo, né? Como ele pensa? O que vocês acham? O que vocês acham que eles pensam de Allah? Que tipo de pesquisa a gente tem que fazer para conseguir entender isso? Vamos lá. Ao Corão. Vamos ser mais prático. Sunna. Hã? Sunna, os califas, os chefes. Conversar. Vamos conversar. Vamos ouvir. Vamos relacionar. Vamos deixar eles islamizar a gente. Deixa eles islamizar. Eles são missionários. Vamos deixar eles islamizarem a gente. Eles vão com tudo. E aí, existe literatura, alguma coisa, né? Você já teve alguma coisa para ler também? Mas entender que, quando eu faço estudo, eu entendo algumas coisas. Por exemplo, eu entendo através de leitura, através do estudo do Corão, através da conversa com as pessoas, ir na mesquita, conversar com o sheik da mesquita. Ele não morde. Entendeu? Conversar com esses caras. Você vai aprender deles, ouvir o ponto de vista deles. Mas também, se você tem missionários que trabalham com muçulmanos, ou livros escritos, você vai aprender também. Então você tem elementos para aprendizado. E aí você vai entender, por exemplo, que é Allah. Por que o nome é Allah? Né? Antigamente, quando Maomé ele recebeu as revelações, Maomé, que é o profeta, né? No ano 500 e pouco ali, Maomé ele morava em Meca, na Arábia Saudita. Então quando ele recebe as revelações, que ele diz que Deus, Allah, usou o anjo Gabriel e trouxe para ele pronto numa tábua de ouro. E o anjo chegou para Gabriel, para Maomé, e disse: recita, Ikra, recita. Maomé recusou recitar. E aí o anjo pegou no pescoço dele e disse para ele: se recita, senão você morre. Aí ele recita. Isso para nós é um escândalo. Para o muçulmano é um milagre, porque dizem que Maomé era analfabeto. Dizem. E aí ele foi alfabetizado na mesma hora. Então eles acreditam isso que é um milagre. E o nome Allah, antes de Maomé nascer, existiam vários deuses em Meca. Vários deuses. Lá eles eram politeístas. E um dos deuses era um deus que era Ilahu, Rubal, que traduzindo era como se fosse Allah. Então existem linhas que dizem que o nome Allah já vem de um nome antigo já, né? Mas o nome tudo bem, o nome é Allah, beleza. O que interessa mais para mim é saber quais são os atributos dele, qual é a natureza dele. Porque quando eu vou falar do meu Deus, eu vou falar dos atributos do meu Deus, do meu Jesus. Então eu tenho que conhecer quais são os atributos de Allah. Né? Vocês sabem alguma coisa? Já ouviu falar como que é o Allah no Islã? Segundo os 99 nomes dele, pode haver os atributos dele. Existe na estrutura do Islã, existem os 99 nomes mais bonitos de Deus. Husna, Ismi Husna em árabe, que cada nome denota um atributo dele. Então diz assim: Allahu al-Haqiqa, Deus é verdade. Allahu Akbar, Deus é a maior de tudo. No judaísmo também. Allahu Wahid. Aí você começa a ver que no judaísmo tem nomes parecidos. Os 99 nomes de Deus que tem no Alcorão, você encontra também no Antigo Testamento. As correspondências. Aí me abre um sinal. Caramba, tem ponte aí. Então, por exemplo, tem um nome de Deus que chama Allahu Salam. Salam é paz. Deus é paz. Então eu posso, numa conversa, mostrar o meu Deus, o meu Deus ele é pacífico. E criar uma ponte para linkar. Mas de uma maneira geral, quem é Allah no Islã? O Deus do islamismo é um Deus distante. Tá? A gente chama de transcendente. Transcendente. Ele está longe de nós. Ele está sentado no céu. E ele não se relaciona com a humanidade. Isso é da teologia islâmica. Então olha que informação que eu estou tirando de lá de dentro da cultura. Allah,
é um Deus que ele não se revela para a humanidade. Ele sempre permanece escondido. Eu sei também que Alá, nos textos do Alcorão, ele ama somente pessoas que fazem boas coisas. Alá não ama as pessoas que cometem transgressões. São textos corânicos. Então é mais uma observação. Então ele não se revela, ele não se comunica com a gente assim. O que ele tinha que fazer, ele fez o seguinte: ele chamou Gabriel e falou: Gabriel, é o seguinte, eu escrevi umas coisas aqui. Tem um cara chamado Maomé lá embaixo. Fala para ele pegar essa mensagem e distribuir para o povo lá embaixo. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Alá fez no islamismo. Então, a parte dele é essa. Então, tudo aquilo que o homem tem que fazer está escrito no Alcorão, na interpretação do Alcorão. Então, ele não se relaciona. Por que é importante essa informação? Por que para nós é importante essa informação? Porque agora eu tenho que fazer uma comparação com o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia. E aí entender que o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que desde Gênesis a Apocalipse ele se relaciona, mesmo nos momentos de besteira do homem, Deus sempre vem. Adão, o que você fez, seu cabeça de bagre? Que tal? Você está escondido aí, mas sempre parte do próprio Deus. O próprio Deus vem relacionado. Isso mostra que nós estamos falando de um Deus que é um Deus amoroso, em que Alá não tem esse atributo. Os muçulmanos dizem que existem 99 nomes de Deus, e o 100º nome só o camelo sabe. Só o camelo sabe o 100º nome. E talvez seja Deus é amor, né? Eles não conhecem ainda. Camelo bicho. Na tradição, não está escrito no Corão não. Na tradição, quando a gente vai estudar um pouco, a gente estuda o livro sagrado, mas estuda também o folclore ao redor do livro, né? Os contos, os causos, as histórias diferentes, e que são religiosas, mas não estão no livro sagrado deles, mas conta-se que a gente tem muito disso aqui também na nossa cultura. Então, a Deus ele é distante, o nosso Deus ele é próximo, ele é relacional. O nosso Deus ele sempre quer relacionamento com a gente de forma amorosa, né? E ele ama as pessoas que cometem pecado. O nosso Deus, a natureza dele é de amar as pessoas, não os atos, mas ele ama o pecador. Aí a gente nota quão diferente é o meu Deus do Deus do islamismo. Então aí agora eu já tenho um ponto de origem, eu tenho algo para começar a melhorar, porque na hora que eu for abordar algumas coisas, eu já sei que o Deus é diferente. Muito embora, quando eu abro a Bíblia em árabe, está escrito lá, Alá. Uma Bíblia em árabe. Quando eu abro o Alcorão, está escrito Alá. Mas não importa o nome, né? Os dois são João. Só que tem um João que faz isso e tem outro João que faz aquilo. Então o fato da Bíblia árabe estar escrito Alá, eu sei que não é o mesmo Alá do Alcorão. O meu Alá é relacional. O meu Alá ama o pecador. O meu Alá sempre vem ao meu encontro. O meu Alá, o véu se rasgou, eu posso falar com ele a qualquer horário. Então quando eu tenho certeza, embora que o nome seja Alá, podia chamar outra coisa, batatinha frita, mas o importante são os atributos. Os atributos, né? Então quando alguém perguntar para você, o Alá da Bíblia é o mesmo do Alcorão? Não. Embora os nomes sejam iguais, o que define a natureza, os atributos. Ou seja, uma observação dessa, a gente já ganha muito tempo, muita coisa para poder. Eu já tenho uma visão do Alá daqui. E Jesus? Quem é Jesus? O nome em árabe é Isa. Mas Isa ibn Maryam é o Isa, Jesus, filho de Maria. Não é filho de Deus. Como é que pode Deus ter filho? Deus ter sexo com Maria e ter filho? Essa é a cabeça do muçulmano, né? Você quer ver uma coisa? Falando sobre Deus, você concorda comigo que o Deus do Islã não é pai?
dentro do que eu falei para vocês, quem é Deus no Islã? Vocês concordam comigo que ele não é pai? Eu concordo. Então, quando você vai orar diante do muçulmano, você não pode falar, não é no processo de relacionamento, que ele ainda não entende. Se você vai orar, na hora de orar, você não vai falar assim, paizinho querido. Eles não conhecem ainda, eles não entendem a questão pai e filho. Eles não entendem isso. Deus é muito distante. É um Deus que está esperando o cara lá na esquina. Vai ter um dia do julgamento. Ele vai me levar para o inferno ou para o céu. Então eles devem ter uma dificuldade muito grande para trabalhar o perdão, né? Puxa, Né? com certeza. A vingança. Exatamente. A vingança, isso é muito forte na cultura. Como que é o testemunho, né, da moça que levou os filhos decapitados, ela chegou e perdoou. Sim, ela perdoou, ele falou que passasse. Assustou, né? Como perdão? Essa questão de perdão, por isso que o muçulmano não entende a graça. Falar de graça de Deus para ele não tem lógica. Alguém morrer por mim, não. Cada um morre paga pelas suas penas. Alguém vir morrer por mim? Graça, então eles não têm conceito de graça. Então tem muitos conceitos de perdão, o pecado, então tem muita coisa que eles não têm, né? Então o Jesus, como que é o Jesus do Alcorão, como que é o Jesus da Bíblia? Tem coisas semelhantes? Tem. Só que Jesus para o muçulmano é um profeta. Ele não morre na cruz. Então ele não é salvador. O conceito de expiação não existe. A gente precisa formar tudo isso nele devagarzinho. Que é expiação. Por isso que tem que contar as histórias dos profetas falando sobre os elementos do sacrifício. Professor, Esse é um elemento importante. uma amiga da gente está lá no Senegal, ela cuida dos meninos que foram abandonados. Então tem pai e eles criam para... Talibês. Não, lá no nome deles, lá. São marabus, lá. É o talibê. Né? Os marabus que tomam conta deles. Aí eles cuidam, mas assim, para pedir nas ruas. Eles são obrigados a sair e tem uma cota diária. Todo dia, para ver se não fizerem. Eles apanham no final. Eu sempre dava coisa para eles assim que. Não tem amor. Eu dava sorvete, dava. Eles não sabem o que é amor, não tem nem pai. Não, tudo é na base Eles são órfãos, da maioria dos pais são mortos. Às vezes os pais são vivos. Só que o marabu, como ele é um líder espiritual, um curandeiro, ele chega para a pessoa, a mulher que está grávida, chega e fala assim, Alá mandou dizer para mim que seu filho vai ser meu. Eu vou ensinar ele, eu vou dar ensinamento do Alcorão. E aí, se você não der ele para mim, ele vai nascer com um chifre, com cabeça de bode ou com um rabo. Aí a mãe dá, né? O marabu tem uma força muito grande no Senegal. Porque ele é bruxaria também, que ele... Pura bruxaria. O islamismo senegalês é pura bruxaria. Cada rua no Senegal é dedicada a um espírito. Então é muito misturado, é um negócio assim terrível. Acontece muitas coisas assim. Já aconteceu algumas coisas com a gente lá, mas... Bom, então, gente, eu queria... Ops. Conhece esse homem aqui? Deus abençoe. Então, dentro dessa ideia de contextualização, eu queria assistir esse filme com vocês. Tá? É um filminho de 2 partes, de 15 minutos. E a história de um casal de missionários, no final ele morre. Brincadeira. Eu detesto gente que conta o final de filme. Eu só quero ver com vocês aí como é que tá aí. Se vocês conseguem ver, se chegar mais perto. Mas eu não tenho o que fazer. Quem entendeu aí? A única maneira que tem é eu e o Hélio ficar ali na janela, né? Vocês dois negrão. A cota de negros. A cota de negros fica aqui, mas não dá, né? Não adianta fechar, porque é claro também. Aí, ele já melhorou. Espera aí. Vamos. Não tem o que fazer, a gente vai ter que chegar mais perto. Não, mas tá bom. A hora que eu puder começar. Vocês se ajustam, gente. Vamos. Nem tudo é.
fundão, gente, senta aqui mais perto. É, sempre aí. Quem fica mais perto fica mais fácil. Terra dos Amistas, terra dos Menonitas. Em meados do século XVIII, fugindo da perseguição religiosa na Europa, um grupo deles veio se estabelecer aqui no interior da Pensilvânia. Dedicados ao trabalho duro, desmataram essas terras e formaram fazendas produtivas. Para os Amishes, hoje pouca coisa mudou. Mantendo um estilo de vida bem simples, procuram afastar-se dos eletrodomésticos e comodidades da vida moderna, porque para eles é sinal de piedade religiosa. Mas nem todos permaneceram em suas tradições. Alguns preferiram uma vida mais moderna, porque eles achavam melhor assim. Vejam bem, o nome desse homem é João Cross. Ele é coordenador de um dos ministérios da missão Novas Tribos, uma organização que trabalha quase exclusivamente com povos tribais em vários países do mundo. Você talvez pergunte, João, o que está fazendo aí, no centro da Pensilvânia? O que é que isso tem a ver com a evangelização das tribos? Bem, eu quero dar a você a base do nosso trabalho, contando uma história que começou aqui, bem aqui neste vale. Um dos filhos desta terra é Marcos Zuck. Há 10 gerações, em 1752, a família Zuck emigrou da Suíça para cá e tem vivido aqui desde aquela época. Mas Marcos não ficou. Depois de ouvir um desafio missionário, ele e sua esposa decidiram que também seriam missionários. Então foram a uma agência missionária para uma entrevista. Como naquela época eu já tinha 30 anos e apenas o segundo grau, me disseram que após os 4 anos do curso teológico eu estaria muito velho para aprender uma língua tribal. Questionava se deveria levar meus filhos para uma tribo ou ir para um clima tropical com os meus problemas de saúde. Diziam, deixa os nativos para lá, eles estão felizes. Rejeitados, mas não derrotados, Marcos e a esposa Glória foram para uma das escolas da missão Novas Tribos. Ali receberam um preparo especializado em evangelização transcultural. Assim que terminaram o treinamento, foram enviados pela sua igreja local até um campo missionário. Papua Nova Guiné. A ilha é completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. A terra onde o tempo é esquecido. Isolada, é um cantinho maravilhoso da criação. Do clima ameno e fresco encontrado nas montanhas ao calor úmido e tropical das terras baixas dos manguezais. Com recifes de corais incríveis e praias desertas luxuriantes, é de se admirar que ela não tenha se tornado ainda a maior atração turística do mundo. Localizados numa das ilhas da Nova Guiné, os Monks têm vivido e morrido por séculos. E é esse povo que se tornou parte importante da vida de Marcos e Glória. Com frequência, a nossa ideia do que está envolvido num trabalho missionário dessa natureza não é correta. Você não começa a pregar a palavra no primeiro dia, quando você chega na aldeia. Se você fizer isso, vai causar problemas e provavelmente será o último a tomar conhecimento deles. Antes você tem que embarcar na aventura do aprendizado, aprender como essas pessoas
mais assim rígidas. A questão é por onde começar. O que fazer no primeiro dia? No segundo dia? Quando você chega numa aldeia, as coisas que aprende primeiro são as mais óbvias. Onde eles moram, o que eles comem e como preparam a comida. E é claro de onde obtêm os seus alimentos. Os Mooks gostam de comer carne de porco selvagem que eles capturam em redes armadas pelo mato. No dia da caçada, todo mundo levanta bem cedo e todos participam. É como eles encaram a vida. Alegria exterior não significa vida sem medo por dentro. É preciso determinação no estudo para conhecê-los a fundo. Vai falar de crença. E, com frequência, os fatos descobertos não são assim os mais agradáveis. À medida que estudamos seus costumes e a maneira de pensar deles, uma das coisas reveladas foi o constante temor de opressão em que esse povo vivia. Um dos aspectos da cultura estava ligado aos ancestrais mortos. Um homem vestia uma grande máscara e saía dançando pela aldeia. Eles criam que esse era o espírito de um ancestral morto voltando. Os homens nos contaram que as mulheres não sabiam que eram eles que vestiam a máscara. Eles guardavam a máscara escondida num lugar reservado exclusivamente para os homens. Eles nos explicaram o seguinte: se uma mulher visse a máscara, ou se ela descobrisse que se tratava de um homem que a vestia, não um espírito, o castigo para aquela mulher era a pena de morte. Quando eu era um menino, minha mãe descobriu o segredo e viu a máscara. Conforme o nosso costume, meu pai, como severo, ordenou que minha mãe fosse morta quando ele morresse. Assim que ele faleceu, mostraram a máscara para minha mãe e os dois irmãos dela a levaram para o mato. Eles não queriam fazer aquilo, mas as nossas crenças nos obrigavam. Eles passaram uma corda de casca de árvore em volta do pescoço dela. Eu era bem novo, mas eu me lembro bem. Minha mãe era jovem e eu a amava. Minha mãe foi morta porque ela viu a máscara. Nós vivíamos aterrorizados. Time goes by, the day is night, and day
quando você conhece bem a língua e sabe o que eles pensam, podendo iniciar a pregação da palavra de Deus. Mas a questão é por onde começar. A Bíblia é um livro tão grande e nenhum membro da tribo Monk jamais teve qualquer contato como nós temos com as Escrituras. Antes de começarmos a pregar, tivemos que preparar lições bíblicas. O nosso ajudante, que naquela época não era um crente, foi a pessoa-chave para obtermos a terminologia bíblica apropriada de que precisávamos para ensinar. Mesmo antes de iniciar o ensino, os Mooks pareciam pressentir que estavam para receber uma mensagem maravilhosa. Quando o ensino começou, a aldeia toda de 320 pessoas se reuniu para participar. Nós não mencionamos nada sobre Jesus até que concluímos 2 meses de ensino das histórias fundamentais do Velho Testamento. No primeiro dia, nós começamos mostrando para eles o mapa da aldeia. E aí apontamos onde as outras aldeias Mooks estavam localizadas naquele mapa. A partir daí, explicamos para eles progressivamente onde eles estavam situados em relação às tribos vizinhas e onde eles estavam localizados na província. E a posição da província no país da Papua Nova Guiné, e onde a Nova Guiné estava em relação à Austrália, Japão, Estados Unidos e Israel. Depois expliquei para eles como a Bíblia, a palavra de Deus, a fala de Deus, veio há muitos anos atrás de Israel, à Europa e para o mundo, e agora estava chegando também para eles. Na segunda lição, nós discutimos as crenças dos diferentes grupos sobre como eles surgiram na Terra. Os Mooks criam que foram criados por 2 tipos de pássaros. Quando lhes contei que há pessoas nas sociedades modernas que acham que evoluímos dos símios, eles comentaram: como são ignorantes? Então eu perguntei para eles: de todas essas crenças, qual é a correta? E eles disseram: nós não sabemos. Aí eu expliquei para eles que por essa razão Deus nos deu sua palavra escrita que nunca muda. Começando com Deus, lhe explicamos como Ele é, seus atributos. Aí falamos sobre Satanás e seus anjos caídos. Os Mooks acharam que o inferno é o lugar certo para o diabo e que Deus era justo em mandá-lo para lá com os demônios. Depois ensinamos sobre a criação do mundo, de Adão e Eva. Falamos sobre a escolha do homem em pecar e explicamos como Deus prometeu um Salvador que viria um dia para nos livrar do pecado. Segunda pegação. Vamos continuar aqui a segunda parte. O final que é aqui, ó. Nas histórias do Velho Testamento que se seguiram, enfatizamos a grandeza e a graça de Deus. A perdição do homem sem esperança por causa do pecado e a provisão de Deus em um sacrifício de sangue através da morte de um cordeiro. Usávamos encenações para ajudá-los a compreender bem o ensino. Quando contei que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, surgiu um dilema. Abraão, obviamente, era um homem piedoso, de forma que ele deve obedecer a Deus. Mas foi através de Isaque que o Salvador foi prometido. Eu sei que Abraão vai obedecer e que Deus salvará a vida de Isaque. Talvez com um cordeiro como substituto. Antes de terminar a história, 4 homens vieram individualmente me sugerir que Abraão obedeceria a Deus e que ele interviria salvando a vida de Isaque, providenciando o cordeiro como seu substituto. Eles desenvolveram uma reverência sincera para com Deus e temiam que pudessem ser destruídos por causa dos seus pecados. Eles disseram: nós somos exatamente como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Por 2 meses nós ensinamos lições chaves do Velho Testamento cronologicamente antes de apresentarmos Jesus como Salvador, nascido como uma criança neste mundo. Ao estudarmos a vida de Jesus, os Mooks se tornaram grandes admiradores do Senhor. Jesus se tornou o herói da tribo, eles o amavam e o veneravam.
terminaremos nosso ensino. Na manhã seguinte, a aldeia toda estava reunida antes do nascer do sol. E eu comecei apresentando Jesus diante de Pilatos. As pessoas estavam muito sérias. Quando viram na representação Jesus sendo cuspido, açoitado e colocado na cruz, eles ficaram simplesmente atônitos e abalados. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Porque a morte e o derramamento de sangue têm um significado profundo para o Evangelho. Nós havíamos enchido um balão com água colorida para ser furado por um dos soldados romanos. Foi quando eles viram o sangue que a história começou a ter significado para eles. Nossa exposição e apresentação da ressurreição de Jesus foi simples, mas poderosa para eles. O Salvador estava vivo. Depois eu voltei novamente às histórias do Velho Testamento e, começando com Abel, expliquei que Jesus é o nosso sacrifício aceitável, da mesma forma que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Quando eu finalmente cheguei na história de Abraão e Isaac, eu disse para eles: escutem, assim como o cordeiro foi o substituto para Isaac, a morte de Cristo e o seu sangue derramado são um substituto para vocês. Nesse ponto, a luz verdadeiramente raiou. Eu podia ver e ouvir por toda a multidão a reação positiva deles para com a mensagem. Eu creio, eu creio, eu creio. Coloquei-me no meio deles e perguntei o que eles achavam. E de todos os lados surgiram respostas como essa. Eu sei que nasci no pecado e creio que Jesus pagou pelos meus pecados, que Ele morreu em meu lugar. Ele é o meu Redentor. Eu queria agradar os espíritos porque tinha muito medo. Não sabia como me livrar dos meus pecados, mas Deus, por sua graça, trouxe vocês aqui. Eu ouvi e confio no sacrifício de Cristo por meus pecados. Eu creio e Deus já me perdoou. Naquele dia, quase toda a aldeia manifestou sua fé no Senhor Jesus Cristo. Houve um tremendo sentimento de libertação. Os mudos são geralmente um povo reservado, mas quando os convertidos sentiram uma libertação dos seus pecados, um regozijo espontâneo brotou no meio deles. Vejam o que aconteceu. Esse homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Vital quer dizer é verdade, verdadeiramente verdade. A vovó também se regozija porque também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que os seus pecados estão perdoados. Então, é verdade. O regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia.
Não se aflija por causa desse povo. Considere sua saúde e as suas crianças. Marcos e Glória, como igreja, nós vamos ficar na retaguarda de vocês. Nós vamos orar por vocês e sustentá-los. Ide, em nome do Senhor. A obra missionária passa por lutas imensas e nós precisamos do teu apoio e das tuas orações. Entre em contato conosco e teremos o maior prazer em atendê-lo. Comentários? Que tal? Bonito, né? Profundo. Que tal? Ó, nós vamos completar o. E aí, o que a gente faz com esse vídeo aí, né? Ele basicamente seguiu todo o cronograma ali, né? Se adaptou e tal. Nessa caminhada sempre você vai ter dificuldades, assim, de pessoas que não vão acreditar em você. Ele era velho, foi expor seu filho numa tribo, melhor você pensar numa outra coisa, né? Esposa doente. Então a gente tem que ter a convicção, quando a gente fala do chamado, é isso que tem que acontecer. É a convicção do chamado, né? E mesmo com dificuldade, com não sei o que, se Deus está chamando, Ele vai cuidar. Os obstáculos, Ele vai cuidar. Deus tem sido assim, nesses 20 anos de trabalho missionário, Deus tem sido muito fiel com a gente. A gente tem bilhões de histórias para contar da fidelidade de Deus, né? Mas assim, desse vídeo aí, vamos falar um pouquinho do vídeo. O que vocês... Fala aí. Interessante, pastor, que ele não chegou já falando, né? Ele primeiro estudou ali em Campos para poder falar e abordar o assunto. Porque muitos missionários, muitos cristãos chegam já falando. Não dá certo. Porque antes de eu conhecer você vai apresentar um Jesus diferente. Antes de eu conhecer o Evangelho, o irmão orava por mim e falou: se você não aceitar hoje, é menos um no inferno, pensa. Sim, tem gente com esse carinho. Ele demorou 2 meses. Ele usou, você viu que ele usou? Quais estratégias que ele usou ali? Primeiro que ele morou lá, né? Primeiro que ele morou lá. Ali não tem jeito, tem que morar ali. Outra coisa, ele usou tecnologia de... Hoje tem um mecanismo melhor. Ele mesmo, ele não sabia falar a língua, ele aprendeu a língua. Mesmo quando a gente aprende a língua depois de velho, a gente fala com sotaque. Né? A criancinha aprende sem sotaque. O que ele fez? Ele chamou uma pessoa da tribo, preparou a historinha, gravou com a voz do local da tribo e deu os gravadorzinhos. Funciona uma manivela. Hoje tem energia solar, hoje tem outros mecanismos para esses ratinhos. Ainda é um mecanismo muito útil no campo. A gente tem muito isso na China. E ali, as pessoas elas têm no tempo de folga delas, elas vão ouvir na historinha pela voz de alguém da tribo, o nativo falando. Então ele usou, o que mais que ele usou? Ele foi observando na cultura, ele foi usando figura. Você viu que ele usou, ali não dá para usar high-tech, ele usou low-tech, ele usou baixa tecnologia, né? Então tem hora que dá para usar high-tech, dá para usar, tem outros lugares que não dá. Então o que ele usou? Ele tinha uns desenhos feitos. Os elementos, assim como Deus faz. Os elementos. Ele mostrou que a ensinação foi muito importante, até porque as pessoas viam os membros deles lá ensinando, e isso eu acho que ele acabou falando muito, né? Porque a ensinação em si, ela ajudou. Eu acho que o elemento mais importante aí de tudo é o que ela falou, a encenação. Agora, a gente precisa entender o seguinte: a nossa teologia, a teologia que nós aprendemos aqui no Brasil, nós somos mais de uma linhagem grega, uma linhagem grega de apresentação, aonde nós apresentamos de forma sistemática os conceitos. A gente pega a nossa teologia e, para a nossa cabeça, que foi influenciada pela filosofia grega, tudo para nós é sistemático. Pregação, 4 pontinhos,
ponto número 1, ponto número 2. Lá não funciona. Na África não funciona. Na China não funciona. No Oriente Médio não funciona. Até ensinar teologia, o método é através de história, e no caso deles foi história em situações indígenas, fazer a apresentação usando personagens da tribo e fazendo a encenação é a maneira de comunicação. Você viu como houve identidade. A identidade deles, e você viu que as histórias eram contadas, de Abraão, por exemplo, foi contada, mas não terminou a história. E aí para a história. O cara vai embora pensando, caramba, ele vai trabalhar lá, ele vai para a lavoura, trabalhar nas coisas lá, mas ele vai ficar pensando, o que vai acontecer? Então, isso é uma estratégia efetiva. Então, gente, quando a gente pensa em trabalhar em comunidades indígenas, em comunidades de contextos africanos, em contextos asiáticos, em contextos aqui no interior do Brasil, em muitos lugares, esse tipo de abordagem é muito válida. De você, ao invés de trazer a resposta para eles de um jeito prontinho, aqui está agora, vamos colocar aqui no quadro, ponto número 1, tal. Não, o que eles fizeram? Eles fizeram a encenação, fizeram eles tirarem a conclusão. Você não deu a resposta, a gente chama isso de forma, é o método da descoberta. Você gera o ambiente, gera o teatro, gera a prática, e eles tiram a conclusão. E depois você vai sempre trazendo a resposta. Ou seja, eles estão vivenciando isso aí. Então, em situações indígenas, quando você for ler esse artigo aqui do 56, contextualização entre os indígenas, é exatamente o que ele fala. Em que, ao invés de nós usarmos estratégias sistemáticas, vamos usar estratégias de como foi feito de encenação. Porque isso tem tudo a ver com comunidades rurais, comunidades indígenas e contextos asiáticos, esse contexto de povos aí não alcançados. Essa é a estratégia. Outra coisa, você viu que eles não tinham conhecimento de pecado, eles tinham uma ideia de sempre ligada a coisas ligadas a antepassados. Você vai encontrar muito isso em contexto africano, né, Hélio? Coisas assim dos antepassados, do meu avô, de pessoas que morreram. Sempre tem espíritos que você tem que negociar com eles, tem que chamar um homem para poder negociar com ele, para poder o espírito não destruir minha vida. Tá? Então sempre esse mundo dos espíritos é muito comum. Então no caso dessa tribo também. Por exemplo, na minha tribo, usa-se o incenso para expulsar fantasmas. O incenso é o elemento para expulsar. Quando morre alguém na família, aí tem que colocar no quarto ou onde lá na casa o incenso para o espírito dele não poder andar ali para aumentar o corpo. Então é interessante, quando você conhece esses elementos, e quando você vai fazer a preparação, você viu que ele fez o pré-evangelismo. Ele fez aquele preparo para poder explicar sobre Jesus, mas ele fez toda uma explicação sobre o cordeiro. Você viu? Ele pegou a ovelhinha, o bonequinho, tudo visual, para poder explicar que aquilo ali, o sacrifício, né? Deus mandou o cordeiro, né? Eu achei interessante, eu não acompanhei o início, mas eu achei interessante que toda a parte que eu vi, em nenhum momento ele censurou as práticas da tribo, pelo contrário, ele trouxe algo novo, sem expor aquilo que eles estavam fazendo. Exatamente. É como ontem a gente teve uma palavra do pastor Davi sobre até do paralítico. Eu creio que ali Jesus ele não censurou aquela superstição daquela agitação, mas ele simplesmente olhou para o coração e fez algo novo. E eu achei muito interessante isso no vídeo, porque ele não expôs as práticas, né? Mas ele trouxe algo diferente. Não deu ênfase também, mas trouxe algo diferente. A impressão, é isso que você falou. A impressão que eu tenho é que tinha uma água suja no copo. Então, ao invés de eu ficar criticando a água suja, eu meti um monte de água limpa aqui. E chegou uma hora que não tinha mais água suja. Então, houve uma substituição. Então, isso é um elemento importante. A gente fica perdendo tempo às vezes. Então, às vezes você traz uma novidade e é uma obra que é o Espírito Santo que convence o homem. Não é? E nós somos a nossa função é apresentar esse evangelho dentro da cosmovisão, para ter o mínimo de interferência, para que eles entendam. Aí o Espírito Santo começa a fazer a diferença. Foi o caso que aconteceu nessa tribo.
as pessoas começaram a ver, eles mesmos começaram a perceber que agora eu não tenho mais medo do Espírito. Eu não tenho mais medo do... E é muito legal isso, quando as pessoas começam a entender o conceito de pecado, que eu era pecador, que eu tinha medo disso, que eu não tenho mais. Eu lembro que no Senegal foi assim, a gente no discipulado, quantas vezes as pessoas levantavam para falar sobre isso? Que antigamente elas tinham medo da noite, agora as mulheres já acordam 3 da manhã, 4 da manhã para preparar comida, porque agora não tem mais medo da cobra grande, da cobra gigante que pega as pessoas. Mas isso também é tudo uma questão, é lenda, mistura tudo, mas só que cai tudo dentro da crença. Mesma coisa que não está escrito no livro sagrado, se tem, nem toda religião tem livro sagrado, como o Corão e tal, mas tem a crença ao redor disso tudo. E aí as pessoas acreditam. A minha mãe foi criada em zona rural. A minha mãe, ela conta para mim que ela viu o Saci Pererê. E tinha uma árvore que meia-noite a árvore caía. No outro dia você passava, a árvore estava em pé. Então você tinha que entrar, passar por lá de lá da porteira, antes da meia-noite. A gente ria na mesa dela, né, contando, ela estava brava com a gente. Mas é verdade, ela fala que viu. Né? Ele tinha isso. Esses espíritos, eles se manifestavam muito. Aí as igrejas foram crescendo, as igrejas foram chegando nesses lugares e foram embora. Mas isso tem essas histórias assim. Lobisomem, tem outra coisa aí que as pessoas vinham. É o diabo, né, assustando. O interessante é a questão da confiança que ele marcou no meio daquela sociedade. Porque para reunir numa tribo, uma sociedade assim de tantas pessoas, num único lugar, e eles se interessar, está difícil se não ter esse método. Agora, por exemplo, na minha tribo lá, tem uma crença que a mulher, quando tem filho, ela não pode dormir com o homem, ou não pode estar com o esposo, manter relações sexuais sem a criança ter 1 ano, 2, 3 anos. Então, porque se ela manter relações sexuais com seu esposo, é capaz da criança ficar desnutrida, a criança morrer. Então, e isso as pessoas têm um temor muito enorme e aceitam essa crença. Agora, para quebrar isso, eles têm que ver um exemplo. E esse exemplo tem que ser vivo. Porque às vezes funciona até, entendeu? É gerado também com feticismo, muita coisa. Sim. E aí encolam na criança muitas coisas. Atuar. Para proteger, né? Então isso acontece. Então você tem todas as questões de práticas da cultura em que você precisa, isso tem que ser substituído. Né? Então isso é difícil, é só com o poder de Deus. Você apresentar o Evangelho e as mudanças acontecer. Então isso em alguns lugares isso é rápido, em alguns lugares isso leva tempo. Mas é o chamado. Quando você tem a convicção do chamado, você sabe que você não está sozinho, que Deus chegou na sua frente lá, e você vai ter que passar por todo esse processo do aprendizado da cultura, da língua e a cosmovisão do povo. Aí você vê o que acontece com o caso desse missionário, né? Nós aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande no norte, porque a FUNAI, ela hoje faz de tudo para que o evangelho não chegue aos índios. Porque alguns grupos, né, de algumas linhagens de denominação entraram nas tribos e destruíram a cultura. Né? Você chega lá, você estuda com roupa e tal. Não tem a questão da doença também, né? Que proliferam, porque eles não são vacinados. Então, assim, também. qual é o maior desafio, estando dentro de uma cultura e não mudar essa cultura, né? De se manter, porque nós temos hoje já a questão lá daqui em Brasília, aquele grupo da TIMI, né? Que buscam as crianças que são condenadas, que nascem com algum defeito físico, que eles matam, né? Enterram vivos de algumas tribos. E tem que fundar que é uma fundação cristã, que eles vão dentro da aldeia, pegam essa criança defeituosa, traz e adotam essas crianças aqui em Brasília. Só que eu queria lembrar vocês, ver se vocês conseguem o etal, esse vídeo chama etal, tá? Que significa é verdade. Eu até tenho aqui, já está com você, já tem. Só que tem o etal 2, tá? Vê se vocês conseguem. Eu não sei onde tem, mas vocês conseguem, porque é o seguinte, no etal 2, o que acontece?
acontece, a igreja começou a nascer, né? Agora ele vai discipular o pessoal. E aí, essas pessoas que tiveram essa experiência, e as tribos do lado, eu não vou contar tudo, tá? As pessoas das tribos do lado, você lembra que no início ele mostrou o mapa das tribos Mu? Sim, mostrou. As pessoas começam a ouvir que aconteceu alguma coisa nessa tribo. E aí esse é o vídeo 2. Eu já vi isso. Tá? Vale a pena vocês estudarem. O vídeo 2 vai falar agora de plantação de igreja. Como que a igreja começa a nascer. Né? Agora, como você acha que essa igreja Mu, você tem os elementos culturais ali? Então, a gente tem que, essa questão de você entrar numa cultura e você não, aquilo que é pecado tem que ser confrontado. Mas nem tudo de uma cultura, aí, gente, vem o que a gente chama de contextualizar, aí vem algumas coisas que dão problema. Por exemplo, uma tribo, uma vila muçulmana na Indonésia, aonde as pessoas têm a mesquita na vila, mais ou menos umas 150 casas, e uma mesquita no centro. Então, é normal as pessoas irem à mesquita, passar para orar. Na sexta-feira tem uma oração mais importante, na hora do almoço, e eles vão ouvir o imã ou o sheik pregar. Essa é a vida deles, são muçulmanos e vivem ali da pesca, na Indonésia essa vila. E um missionário entrou naquela região e uma pessoa se converteu. Teve um sonho com Jesus. Tem havido muitos sinais e maravilhas quando você prega para alguns muçulmanos. A palavra de Deus gera sonhos, visões. Jesus visita a casa de pessoas, Jesus senta na cama com pessoas e fala quem ele é, e tem acontecido isso muito. Mas a palavra precisa ser pregada para gerar tudo isso, né? E aí, esse é um caso do Bambam. Bambam é um amigo meu, ele é um pastor da Indonésia, ele é de uma região de Bandung, na Indonésia, e ele teve uma experiência com Jesus. Por quê? Porque ele era formado em língua indonésia, em letras, e o missionário que chegou, morava mais na capital, contratou ele para dar aula. E ele ensinava a língua indonésia para esse missionário. E nisso, o missionário, que não é bobo, não é nada, para ele aprender a falar a língua, ele usou a Bíblia. Como o Bambam era um muçulmano bem dedicado, bem devoto, no islamismo você não pode encostar na Bíblia. Encostar na Bíblia já é pecado. Mas como era a profissão do Bambam ser professor de línguas, o imã da mesquita permitiu com que o Bambam pudesse manusear a Bíblia nas aulas como missionário, né? Só que o cara não sabia que era missionário, era um cara que está aprendendo a língua. E esse missionário, usando esse elemento para aprender a língua, ele usou as histórias bíblicas. E começou, essa é uma estratégia jóia, chegou, tem que fazer isso. E aí, começou tal. Um dia, o Bambam estava na casa dele, e ele sentiu mal, caiu sozinho em casa, e começou a sentir sufocar o pescoço, alguma coisa, uma alergia, a gente não sabe o que foi, e ele estava morrendo. E ele na hora só pensou no Jesus, nas histórias que o missionário contava para ele. Ele falou: se Jesus realmente existe, você me ajuda nisso, me livra disso, porque eu estou morrendo. Passou um tempo, ele acordou. Não morreu, agora acordou e foi contar para o missionário. E nisso o missionário aproveitou e evangelizou ele se converteu. Durante 8 meses, o Bambam foi discipulado por ele. O Corão aberto e com a Bíblia aberta, porque o Bambam ele estava se preparando para ser líder de mesquita. Conhecia o Corão assim, de capa a capa. Então ele foi discipulado com o Corão aberto e com a Bíblia aberta. E nesse período, o missionário falou: olha, nós vamos estudar, você não conta para ninguém, nós vamos discipulado. O discipulado é importante, por quê? Porque tem muitas respostas que a gente não tem. Eu, como missionário, quando eu discipulo um muçulmano, eu não tenho resposta para muita coisa. Tem algumas coisas que os livros dizem, tem alguma coisa da minha experiência, mas eu preciso fazer com que ele se relacione com Deus. Eu preciso ensinar o novo convertido a ele buscar em Deus as respostas, e eu junto com ele, para a gente fazer junto, mas a gente fazer junto. Então, se ele tem 2 esposas, o que a gente vai fazer? Ele permanece na mesquita? Ele permanece morando na vila? Ou tira ele de lá? Ele vai ter que se expor, falar para todo mundo que ele é muçulmano, que ele não é mais muçulmano? O que vai acontecer? Então existem várias perguntas que a gente não tem às vezes resposta. A gente tem ideias,
Então, no caso do Bambam, o Espírito Santo orientou ele que era para ele continuar na vila, e ele agora, ele era um cara que seguia a Issa. Mas ele cumprimentava as pessoas, ele continuou vestindo a mesma roupa. Não é pecado vestir aquela roupa depois que você se converte. Não é pecado você vestir aquele chapeuzinho. Não é pecado a mulher continuar vestindo aquela roupa. Você entende? Que tem coisas que, puxa, mas agora não, agora tem que ser igual a gente. Quem disse isso, né? Antigamente, olha as coisas que a gente cometeu no passado, olha só. Passado não, né? Ainda estamos fazendo, olha aqui, ó. Guarda bem isso que eu vou mostrar para vocês. Responde um pouquinho da pergunta de ontem. Tem hora, gente, que não tem resposta. Tem hora que é só o Espírito Santo para ensinar a gente. Não tem resposta. Por exemplo, aqui está o reino de Deus, tá? Reino de Deus. Aqui está o mundo cristão. E aqui está o mundo muçulmano. Tá? O reino de Deus, o mundo cristão e o mundo muçulmano. Durante 1400 anos de história do islamismo, do cristianismo, cruzadas e não sei o que, houve muito desentendimento aqui, ó, de cristãos e muçulmanos. Aí teve um monte de problema, rivalidade, a história do relacionamento cristão-muçulmano não é muito boa, tá? E a gente acha, durante muito tempo, a gente achou que para o muçulmano chegar ao reino de Deus, ele tinha que passar por aqui. Tem que ir para o meu reino, aprender minha cultura, cantar hinos do Hillsong, usar minha roupa. Gente, os caras estão cometendo isso ainda. O Egito, a igreja egípcia, foi aprendido a ensinar errado a igreja egípcia. O cara, quando se converte, ele rompe com o Islã, ele não quer mais saber de nada de islamismo. Tem muita coisa da cultura aqui que é interessante, tem músicas bonitas, tem coisas da cultura, tem vestimentas, comidas. Então, o que a gente viu é que esse modelo é um modelo totalmente improdutivo. Os missionários começaram a ver que a melhor coisa que tem hoje, o melhor caminho é esse aqui, ó. É esse modelo aqui, ó. Muçulmano, cristão e o reino de Deus, né? Ao invés de um ir para o mundo do outro, eu faço amizade com o meu amigo muçulmano do restaurante, com o meu amigo do trabalho, e pensando em caminhar com ele num caminho que eu chamo de caminho reto. O Alcorão, no primeiro capítulo, se não me engano no verso 6, diz assim: guia-me pelo caminho reto. E Jesus fala também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra caminho reto, eu estou falando de uma estrada. Nessa estrada, é a estrada que eu pego o meu amigo muçulmano e vou caminhar com ele. O que nós fazemos nessa caminhada? Contamos histórias. Amizade. Fala de Abraão, fala de José, falar de Moisés, falar de João Batista, falar de Salomão, falar de Davi, falar de Jacó. Eles gostam de ouvir essas histórias. Por quê? Eu vou caminhar com ele aqui, ó. Eu não sou obrigado, ele não tem que mudar para o meu mundo. Mas nós podemos caminhar junto, porque o nosso objetivo é qual caminho? Essa estrada leva para onde? Esse caminho reto leva para onde? Para o reino de Deus. Então, se o cara vai vestir roupa, se não vai, se ele vai fazer... Aqui nesse caminho, o Espírito Santo vai mostrando para nós como é que vai ser. Por exemplo, o Bambam, durante muito tempo, ele permaneceu na mesquita. O que ele fazia na mesquita? A mesquita, ao contrário da igreja, a mesquita, acabou quando a gente fecha a igreja, né? Mesquita fica aberta. Então você pode entrar na mesquita, está cansado? Na Indonésia, muitos países é assim. Está cansado? Vai na mesquita, vai lá, ora um pouquinho, tira cochila um pouquinho. Entra na mesquita, está muito sol, entra lá. Ou quer ir lá para sentar, ficar só sentado. Então é normal esse ambiente de entrar na mesquita. Então o que ele fazia? Ele começou a fazer reunião na casa dele. Ele arrumou um quarto na casa dele, um tapete, sem nenhuma figura na parede, parecido com a mesquita.
E ele chamava os amigos dele para frequentar a casa dele. Quando os amigos iam, ele tinha uma caixinha. Dentro da caixinha tinha um livro, que é a Bíblia, colocada no véu, porque no islamismo eles fazem muito isso, eles colocam às vezes uma caixinha, põem o Corão dentro, e aí eles abrem o Corão e beijam, e aí lê o Corão. O que ele fez? Ele fez elementos de substituição. Ele substituiu elementos e não interferiu no Evangelho. Culturalmente, ele tem uma igreja que as pessoas sentam no chão. Tem algum problema sentar no chão na igreja? Tem algum problema as pessoas entrarem com a roupa jalaba, aquelas roupas? Não. O que ele fez? Ele começou a ser visto na vila como alguém que gostava de Jesus. Ele cumprimentava as pessoas, assalamu alaikum. Os muçulmanos cumprimentam o outro. Ele continuou comunicando. Ele verificou que não tinha nenhum elemento, nenhum problema de continuar. A paz esteja com você. E a resposta é com você também. Então o que acontece? Com isso, a vila foi observando que ele era um cara do bem. Esse cara mudou. Porque transformação, né? As pessoas começaram a ir na igreja, na casa dele, e começaram a permanecer, porque se sentiam bem, né? Então, para encerrar aqui nossa manhã, eu vou só mostrar algum. Deixa eu ver se tem aqui. Pastor, só uma questão de curiosidade. Com relação a essas questões da cultura e de não ter problema com relação ao Evangelho, ao livro de Deus. No caso de casamento com várias mulheres, na nossa realidade, a gente considera pecado, a gente considera até proibido por lei, mas na cultura deles isso é algo normal. E aí, como é que funciona isso? Coisas que pra gente a gente considera pecado e no mundo deles não. Como é que seria isso? Ora, o pecado sempre vai ser pecado. Então você tem dentro da Bíblia princípios bíblicos e você tem aspectos culturais. Dentro da Bíblia, o que for cultural pode ser mexido. Princípios bíblicos, não. É aí que fica o grande problema. Existem coisas que a gente não sabe se é cultural ou se é bíblico. Tem coisas tão sensíveis. Por exemplo, saudar com o ósculo santo. Está na Bíblia isso. Por que a gente não faz isso? É cultura. Fazer ou não fazer não implica em salvação. Tirar a sandália do pé para entrar na igreja. Na nossa cultura não. Em outras culturas tinham. Então, dentro da cultura da Bíblia, existem aspectos. Mas está escrito na Bíblia, irmão. Está escrito, só que tem coisa que é cultural. E foi o problema que nós na Assembleia de Deus debatemos muitos anos com corte de cabelo. Para ver, aí verificamos que isso é cultural, não é princípio bíblico. Mas tem igrejas que acham que isso é princípio ainda, né? E aí as pessoas vão para o inferno, um monte de coisa que a gente cometeu de errado, né? Mas enfim, e quando pega a questão da poligamia, né? A poligamia, quando você é muito complexo o estudo, mas existem linhas teológicas, existem linhas de estudo que atribuem isso a cultural e não princípio, né? Mas o que se tem feito em alguns casos, casos que a gente viu, né? Esse é um daqueles casos que você tem que buscar a orientação de Deus. Mas casos que a gente tem visto que eu sou casado, tenho 2 mulheres. E aí eu agora me converto. Várias coisas podem acontecer. Pode acontecer das mulheres também se converterem. Pode acontecer de eu dar o divórcio para uma e dar liberdade para que ela case com outro. Pode acontecer de não ter jeito de dar o divórcio, eu continuar com as 2 mulheres, mas eu não vou poder ser líder da igreja. Mas a igreja tem que começar a ser ensinada que a próxima geração já tem que estar ciente disso. Que é para uma esposa só. Você entendeu? Então, sempre com a questão de você não abandonar a esposa. Então, esse é o cuidado, mas são coisas sensíveis. Né? São coisas sensíveis. Dizem uma história, dizem que foi verdade. Numa tribo Zulu, os Zulus eles tinham mania de ter 10, 15, 20 esposas. O missionário ele foi com um conhecimento muito raso, orientou ele que ele tinha que resolver que na igreja ele tinha que ter uma esposa só.
Ele chegou um dia e falou que tinha resolvido, ele matou os 18. Entendeu? Ele resolveu o problema. Por isso que é complicado essas questões, né? Mas assim, a gente tem que ter essa... Deixa eu mostrar para vocês aqui um culto diferente, pra gente... Por isso eu acho aqui. Em Timóteo fala, né? Para ser líder tem que ser um marido de uma só mulher. Ser líder com uma mulher já é difícil, mas não Aqui a gente está falando sobre a questão da música, né? É importante. Agora aqui, o que eu quero mostrar na verdade para vocês é que ele vai estar falando aqui. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. ये ऐसे तरीके की एक मिसाल है जिसके वसीले से अपने घरों में ही लिफाफत रखते हुए अल्लाह अल्लाह quero mostrar para vocês a igreja. सबब से उनकी शदीद बदन के मुख्तलिफ बदन के मुख्तलिफ आज़ाओं को धोते हैं तो वो खामोशी से अपने गुनाहों का इकरार और माफ़ी मांगते हैं। इसी दौरान वो इस पाकीज़गी और माफ़ी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने आप को पूरे तौर पर O muçulmano, antes de entrar na mesquita, ele tem que fazer lavar o rosto, existe um processo de lavagem. Então tem uma salinha do lado da mesquita em que ele vem, ou uma chaleirinha, ou tem torneira, ele lava aqui, lava o rosto, cada parte do corpo que lava tem uma oração que você faz. Esse processo é chamado de limpeza, ou wudu. O wudu, ele é todo o processo de limpeza. Eles acreditam que faz parte do processo de chegar diante de Deus para orar, fazer uma limpeza e usar a água como elemento de limpeza. E aí, a pergunta é a seguinte: nesse caso, no Paquistão, todas as pessoas que estão falando são muçulmanos convertidos. E aí, o que eles verificaram? Eles fizeram substituição de algumas coisas. Eles, na hora de fazer a lavagem, o que eles fizeram? Eles permaneceram com a lavagem, mas na hora de fazer as orações, o que eles fizeram? Eles mantiveram a lavagem como higiene, não mais como purificação. E aí, na hora de lavar a mão, falaram: Senhor, usa as minhas mãos, para que eu sirva no teu reino. Senhor, os meus pés que não saiam do caminho. Eles substituíram. Então, por exemplo, अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं। मैं बुरे कामों से अपने हाथ धोता हूँ कि मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं वो काम कर सकूँ जो तू चाहता है। मैं अपनी आँखें इसलिए धोता हूँ ताकि मैं abrir meus olhos espirituais, meu olho, meu ouvido, para ouvir a sua voz, e não a voz do mundo. Estou lavando meu pé para lembrar que eu estou no caminho certo, não deixa eu sair do caminho errado.
Isso aqui é outro elemento importante. Eles não estão voltados para Meca. Meca não tem mais sentido para eles. Eles estão orando do jeito que eles sempre aprenderam a orar. Em pé, e depois fazendo a reverência para cá. Eles substituíram esse elemento e agora estão de joelho. E é muito comum quando você ora, Deus, receba a minha oração. Fazer isso. Entendeu? Quando o muçulmano chega a primeira vez nessa reunião, isso aqui é uma igreja, né? Na igreja, eles acham que se sentem bem. Só que os elementos foram trocados. Não tem mais Maomé, não tem mais Meca, tudo que é feito é em nome de Jesus. Entendeu? Agora, olha como é que é o culto deles agora. Ó, a Bíblia. Olha lá, o tripézinho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pai seja com você e com vocês também. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, do misericordioso e compassivo. Aí, nós falamos de Jesus. Jesus tem dito: onde tiver 2 ou 3 reunidos. क्योंकि वो हमारे साथ हैं। उन्होंने फरमाया है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे। Vocês estão entendendo que estão falando em nome de Jesus? Eles sabem quem é Jesus. Não é Jesus do Alcorão. É um Jesus que ele é mais que profeta. Ele morre na cruz, ele ressuscita, ele é o Salvador. Mas é muito estranho isso, porque eles estão sentados, eles têm um chapéuzinho, eles estão com aquela roupa. Só tem homens. E só tem homem, para manter a cultura. As mulheres se reúnem em outra sala. Na verdade, é uma maneira muito discreta deles fazerem esse culto a Jesus, e é uma maneira também até de trazer outros, né? Eles estão... chamar tanta atenção. A questão não é nem chamar atenção, porque não vai chamar mesmo. É porque eles estão mantendo o aspecto cultural. Está se mantendo o aspecto cultural. É a cultura deles, né? Entendeu? Eles cresceram nisso. मैं उनके बीच में मौजूद रहूँगा। ऐसा ही कलेमतुल्लाह। Nós humildemente recebemos a Isa Kalimatullah. Nós recebemos aqui Jesus, que é a palavra de Deus. हलीमी के साथ अपने बीच तेरा इस्तकबाल करते हैं क्योंकि तूने हमारी शर्मिंदगी। Porque o Senhor levou a nossa vergonha e hoje nós temos uma de liberdade. Então, o culto, a liturgia é essa. Então tem uma hora do culto que eles fazem isso aqui, ó. Eles perguntam para as pessoas como foi sua semana. E as pessoas começam a contar como foi a semana, qual foi a comunhão, é estar junto, esse é o culto. Né? É bem legal a maneira como eles... Aí abre o texto da Bíblia e faz a leitura da Bíblia. Para ele se tornou o meu caminho reto através do seu grande sacrifício. Jesus é o meu caminho. Através do grande sacrifício que ele fez, ele é o meu caminho reto. Porque lá no Corão, guia-me pelo caminho reto. Então ele é o meu caminho, Jesus é o meu caminho. Né? E depois que termina o culto, aí todo mundo fala, ora o Pai Nosso. Aí ceia junto, aí come junto. Na cultura tem que ter comida. Ceia sim. Faz a ceia assim também. E o batismo nas águas? Batismo, aí é feito o batismo, vai para o local e faz o batismo também. E aí tem todo o princípio. Agora, uma coisa que me chama muita atenção aqui, gente, foi que o Bambam, a igreja do Bambam é parecida com essa igreja aqui. Ele tem mais de 10 igrejas plantadas na região da vila dele hoje. Ele tem formação teológica, ele estudou. Mas uma coisa importante que ele, conversando com ele, é que ele foi discipulado a descobrir as verdades diretamente com Deus, sem nenhuma outra pessoa. Isso que eu achei interessante. Ele tem um mentor dele, tem um cara que discipula ele.
Mas, um monte de coisa que eu não vou dizer para você. Eu vou ensinar você o caminho, mas você que vai ter que buscar em Deus como você vai conduzir a reunião na sua casa. Quando surgiu alguma questão complicada, você volta para mim, e aí se eu ver que tem alguma coisa errada, eu não vou dizer para você a resposta. Eu vou falar para você, olha, eu acho que tem alguma coisa aí que não bate com a Bíblia. Mas vamos fazer isso, vamos buscar de novo a Deus para Ele dar a resposta para a gente. Ou seja, o que você está fazendo? Você está criando independência. Ele vai diretamente com Deus buscar. E você vai direcionando para ver se está certo, se está errado. Então esse mecanismo tem dado muito certo em países onde o evangelho é difícil de pregar. E as igrejas têm sido implantadas com muita agilidade, muita rapidez. As pessoas que estão participando dessa reunião, elas são encorajadas a fazer a mesma coisa semanalmente com mais 4, 5 pessoas. A rede de igrejas começa a crescer. Então, é muito legal porque você perde o controle dela. É o Espírito Santo que é o dono. É Jesus que é o dono da igreja. Entendeu? Então, tem havido isso ultimamente no mundo muçulmano. Sabe? Só para vocês terem uma ideia, a igreja... Vocês sabem que quando houve a questão do Estado Islâmico, na Síria e no Iraque, muita gente fugiu de lá. E eles foram para outros países. Foram para o Líbano, foram para a Jordânia, foram para a Turquia. E lá não tem onde ficar. Então ficavam no meio do nada. Então nasceu o quê? O campo de refugiados. Né? O que está acontecendo nos campos de refugiados hoje? As crianças, as pessoas que estão ajudando no campo de refugiados, e missionários, cristãos, e ensina as crianças, começa a contar a historinha de Jesus para as crianças. Essas crianças estão levando essas histórias para contar para os pais. No campo de refugiados. Isso eu ouvi a semana passada de um amigo que chegou recentemente de um campo de 3 milhões de pessoas no Líbano. O que está acontecendo? Essas crianças, elas estão indo para casa, porque ela tem escolinha, então criaram lá dentro escolinha para as crianças. Junto uma tenda, as crianças vão, então ensina, e as historinhas que se usam, as historinhas de Jesus, da Bíblia. Elas vão para casa e vão começar a falar para os pais. Então as pessoas que estão doentes, as crianças começam a ouvir, as crianças estão começando a orar pelos pais, tem pais começando a ficar curados. Os pais começando a querer saber mais sobre Jesus. Então, está acontecendo um movimento hoje de refugiados, em que, totalmente assim novo na história de missões, em que Deus está trazendo refugiados, pessoas se convertendo, e elas já estão sendo levantando, pregando o evangelho para outros dentro dos campos de refugiados. Está nascendo um novo movimento de igreja, em que não foi um negócio programado, não foi um papel que a gente escreveu, vamos fazer isso. Naturalmente as crianças começaram a contar para os pais as coisas que estavam acontecendo na escolinha. E os pais começaram a ver, a ter problemas, e vir conversar, orar, e começou a ter resultado, conversão, pessoas começaram a ter sonho com Jesus. Jesus começou a aparecer para as pessoas dentro do campo dos refugiados. Então está nascendo hoje um movimento de igreja no meio dos refugiados, coisa que a gente não esperava. E agora o que está acontecendo? Deus está começando a despertar refugiados para ir embora para a Europa, para pregar o evangelho para os refugiados que estão lá também. O senhor citou a oração, é incrível, eles gostam muito, né? Oração é o elemento principal do muçulmano. Você sempre pode fazer isso. Você chega para um muçulmano, você pode falar para ele: posso orar por você? Posso orar pela sua loja? Posso orar pelos seus negócios? Posso orar pela... A oração faz parte da cultura dentro da religião muçulmana. Então a gente fica com medo, a gente tem que quebrar esse medo, sabe? De poder... Essa questão é que todo muçulmano tem uma bomba na cintura. Quase ninguém tem, não tem nem dinheiro para isso. Pensando nessa questão da imigração agora, desse movimento recente, né, de sair do Oriente, várias partes para ir para a Europa, o pastor Fernando Velasco até falou na segunda-feira na intercessão aqui no auditório, que o projeto dele é capacitar pessoas que estão na Europa, principalmente na região do sul da Espanha, Itália, França e algumas partes de Portugal, para que consigam abraçar essas pessoas que estão vindo de campos, né, de refugiados, e pregar o evangelho ali. Então, hoje a Europa tem sido alvo desses povos, mas a gente precisa usar isso como estratégia para pregar o evangelho. Às vezes é difícil chegar lá, né, na Síria, no Líbano e tudo, e usar a Europa para evangelizar. Eu tenho trabalhado diretamente com a Missão Kairos, que está na presidência do pastor Ariovaldo Ramos, e
E eu tenho trabalhado ativamente, né? Então a área de islamismo, eu estou tomando conta dessa parte de islamismo hoje da missão. E uma das coisas que essa semana eu acordei assim, eu sou meio assim, eu acordo meio invocado no negócio, eu fico incomodado, eu oro, e eu fiquei incomodado essa semana com um refugiado. Fiquei incomodado. 2 semanas assim. Eu já tenho orado por isso, tenho visto esse movimento todo, não sei se é Deus que está fazendo isso, se Deus está permitindo com certeza, né? Mas eu não sei como é que o estupim desse negócio, ou aonde Deus quer chegar com isso. Mas eu tenho desconfianças. Eu tenho desconfiança que Deus está dizendo para a igreja: igreja, vamos trabalhar, vamos aprender coisa nova, eu quero abençoar vocês. Então eu estou lançando um monte de gente aí de países onde a gente não podia entrar, que está difícil, então eu estou mandando esse povo para ir. Então depois esse povo vai voltar, vai virar uma bagunça esse negócio, e o evangelho vai começar a chegar, tal. E essas 2 semanas eu acordei com isso no meu coração. E aí eu participei de uma reunião segunda-feira, e coincidentemente, né? Deusidência, né? Deusidência. Aconteceram 2 coisas. Aconteceu um negócio no Brasil, sobre refugiados, na Itália, e em algum local da Europa que eu ainda não está sabendo. Então. Coincidentemente, 3 pessoas me procuraram. Um rapaz que tinha acabado de chegar da Itália, morou 16 anos no Iraque, meu amigo conhecido lá, e Deus falou para ele que era para ele começar a orar sobre essa questão dos refugiados. O menino fala árabe, o menino já está com tanta experiência e está no Brasil. Voltou para a igreja dele, o dólar está caro, a igreja vai pensar o que fazer, e ele recentemente esteve na Itália, viu a realidade dos refugiados lá, participou de uma reunião só de refugiados, e ele ligou para mim. Eu só falei assim para ele: meu amigo, é o seguinte, você está disposto a ir para a Itália, está tudo certo, parará, então você vem conversar com a gente que a gente vai... Eu vou ter uma reunião agora, depois do café, estava em São Paulo, tomando um café para ir para a reunião. Se eu bater o martelo lá, você vai junto? Vem. A reunião com o Ariovaldo durou 5 minutos. 5 minutos. O Ariovaldo era assim. Durou 5 minutos. Eu falei assim: não, hoje a bola da vez são os refugiados. Então vamos mandar o Cleitinho, a família dele, vamos. Fala para ele vir para cá, vamos acertar, tal. Eu liguei para ele: Cleiton, vem para cá, até a semana que vem ele está indo para São Paulo para conversar. Um outro caso de uma moça que fez mestrado na área de... Eu não sei o nome, é tão complexo, movimento de massa. É um curso que é de refugiados. Um monte de gente sai daqui e vem para cá. Ela fez mestrado nisso. Ela apresentou o projeto de uma missão aqui no Brasil. A missão falou que a Europa não é prioridade para eles. E aí eu entrei nessa história e também essa menina deve ser enviada com a gente para trabalhar com refugiados na Europa. E no Brasil, nós temos em São Paulo vários sírios que estão aprendendo português. Uma ONG bem simples começou a desenvolver um projeto com ensino de português. Precisava de 60 livros. Isso tudo essa semana, gente. Tudo aconteceu essa semana. E cada livro custa na base de 100 e poucos reais. É um livro chamado Muito Prazer. É um dos melhores livros para ensinar português a estrangeiro, da editora Tizal. Liguei e falei com a Ari na reunião. A Ari falou: quanto custa isso? Dá 4 mil reais. Então vamos fazer contato, parará. O livro deve chegar terça ou quarta-feira na editora. A gente já vai levar para o pessoal que está dando aula para os sírios. Então hoje, essa é a realidade. A igreja precisa entender que nós temos uma oportunidade de trabalhar com refugiados. Aproveitando também, o pessoal do MAC que estava aqui ontem, a gente está precisando também de professores, que tem algumas pessoas mudando, né? Estou precisando de ajuda com uma família síria, a gente tem uma outra família também quem auxilia eles também está mudando, então a gente está precisando... Eu acho, gente, assim, eu não quero interferir, mas vamos orar por isso. Se a igreja, eu acho que a igreja aqui ela tem potencial para fazer um projeto sério com os refugiados. Vocês estão na capital do país, que tem embaixada não sei do que, embaixada não sei do que, está tudo aqui. Gente do mundo inteiro. E vamos orar sim, vamos orar agora. Para que a gente, vocês Gente, só chamada rapidinho, tá bom?
Aleph tá aí? Sim. Aleph? Aqui. Aleph. Você viu ontem à noite, Thiago? Não. Alexandre. Aline Mota. Ana Luísa. Anderson. André. Andrei. Ângela. Anuska. Bruno. Celso. Edna. Jusberto. Eliseu. Emílio. Flávia Alencar. Flávia Sandriani. Glaucineide. Hélio. Aqui estou. Isabel. Jane. Jefferson. Natanael. José Carlos. Lívia Lucas. Lucas. Luciene. Luísa. Marco Aurélio. Maria da Paz. Maria Eduarda. Mariana. Nossa, existiu Mariana Moraes. Mirelle. Olivia. Roberta. Rosaline. Rubens. Suede. Suelen. Suzane. Tamires. Taina. Tiago Buquerque. Vanessa Carolini. Alex Sandro. Dinei. Ivan. Sônia. Orlandina. Rosane. Glauciene. Isabel. Maria Elizabeth. Orlando. Adriana. Gente, é o seguinte, vamos retornar 1h30, tá bom? Aí quem não tiver